Zero, Sinara. Essa é a minha opinião. O Monark, para mim, está nesse mesmo campo semântico que o Renato menciona sobre o Robinho, no mesmo campo semântico do Osmar Terra, do mesmo campo semântico que diz que está sol e está chuva. Abre a porra da janela. Felipe, deixa eu só perguntar uma coisinha, Rovai, que eu estou curiosa. O que você achou da história do bloqueio das contas do Monark? Gente, eu estou acompanhando muita gente reclamando disso. Eu não entendo que tipo de reclamação de chamar de censura isso. Né? É sempre aquela velha confusão, Sinara. Confundem regulamentação com censura. Toda a nossa vida social é regulamentada. Claro que é. Eu não posso avançar o sinal vermelho porque existe um regulamento de trânsito. Porque se eu avançar o sinal vermelho, eu vou bater quem está no sinal verde e pode passar. Toda a vida social é regulamentada. Por que seria diferente na vida midiática, na internet? É preciso uma regulamentação. Por isso temos que votar logo o PL das fake news. O Monark, ele não está sofrendo censura. Ele está sofrendo os efeitos, a mão dura da lei por ter feito o que fez. Então tem realmente que tem que ficar impedido de contar suas fake news. Isso é a mesma coisa que tem uma alegação de liberdade de imprensa, Sinara, que na verdade é uma covardia. É a tal ouvir as duas partes. Isso aí não é objetividade, gente. Isso é covardia. Né? Tem um velho bordão jornalístico que diz: se uma pessoa está dizendo que está sol e a outra está dizendo que está chovendo, tua obrigação não é ouvir os dois, é abrir a porra da janela e ver o que está acontecendo. Se tem sol ou se chove. É isso que tem que fazer. Então, eu coloco esse campo semântico do Monark no mesmo campo semântico de você ouvir um médico durante a pandemia dizendo que a cloroquina não faz efeito e o Osmar Terra recomendando a cloroquina. Ou um médico dizendo, fiquem em casa, usem máscara, e o Osmar Terra dizendo, não saiam, peguem essa doença e vão fazer imunidade de rebanho, querendo matar todo mundo. Eu ouvi a estuprada e o estuprador, né? Exato, isso não é jornalismo, gente. Não é. Não é ouvir os dois lados. Isso não é. Vamos ouvir o lado do Robinho agora, mesmo com todas as provas que tem, todos os áudios, explique o que motivou, que de repente isso passou pela cabeça dele, né? Se a menina deu bola, né? De repente a coisa é diferente. Então, Monark, zero, Sinara. Essa é a minha opinião. O Monark, para mim, está nesse mesmo campo semântico que o Renato menciona sobre o Robinho, no mesmo campo semântico do Osmar Terra, do mesmo campo semântico que diz que está sol e está chuva. Abre a porra da janela. Os amigos da Sinara e o pessoal do PCO não gostou disso. Essa rede Rumble, né, que está ligada... Eu sempre falo para o pessoal que assiste o Brocou que o Rumble ele não é exclusivamente da extrema-direita. Ele é de um pessoal anarcocapitalista que se encontra com a extrema-direita nessa defesa da liberdade de expressão a todo custo. Criou uma rede que só tem negacionista, né, Felipe? Nossa, aquele Robert Kennedy Jr., que quer se candidatar contra o Biden, ele é o suprassumo do negacionismo. É incrível. Eu não entendo como é que o Glenn entrou nessa, sinceramente. O Glenn é um dos que estava defendendo o Monark, né? Por isso que eu digo que não é só a extrema-direita, né, que está nesse Rumble. É um pessoal que é defensor da liberdade de expressão a todo custo. Absoluta, né? Contra com a extrema-direita. É o extremo neoliberalismo também, né? Isso, eu escrevi sobre isso há quase 20 anos, num livro de 2005, quase 20 anos, que se chama Teoria do Jornalismo, já mencionei ele aqui. Eu escrevi um capítulo sobre isso, liberdade de expressão. É um capítulo lá. E vou dizer só uma frase que está lá em negrito no livro. A liberdade de expressão não é um princípio absoluto e está submetido a um outro que é muito maior, que é o princípio da dignidade humana. Ponto. É isso que eu acho. Vou fazer um reparo aqui. 20 anos atrás. Antes que a Márcia de Oliveira está dizendo, credo, Rovai, se a menina deu bola, nada justifica estupro. Pelo amor de Deus, Márcia. Eu falei uma frase ironicamente, dizendo, olha... Contém ironia. Eu nunca falaria isso não, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não me interpretem mal. Ele quis dizer exatamente o contrário. Imagine vai ouvir as suas partes.
tudo, depois dos áudios de ontem, escrotos, ainda fossem falar, não, mas vamos ouvir o Robinho. Qual a explicação? Entendeu? E o Robinho dissesse tem coisas que já são fatos que se, né, dizem que é a história da merda de La Ventana e mira se está a chover ou não, né? Que é um ditado espanhol que o Felipe trouxe aqui. Você abre a porra da janela, velho. Não, sobre o Monark, eu só queria ponderar uma coisa. O vídeo que era uma entrevista, né, do Felipe Barros, que causou o bloqueio do Monark, no Rumble, foi visto por 11 mil, tinha sido visto por 11 mil pessoas só. Eu temo que o ministro Alexandre de Moraes promova o Monark, porque o Monark está no ostracismo desde que ele foi banido do YouTube, né? 11 mil views, gente, num vídeo no Rumble, me parece pouco. Agora, depois que o Alexandre bloqueou as contas dele, eu temo que tenha subido esse número, entendeu? Eu também acho que você pode ter esse medo, Sinara, com toda razão. Qual é o nosso papel? É ignorar. A gente tentar não falar nisso, porque quando a gente fala nessa proibição, a gente acaba promovendo o cara. A gente tem que ignorar, tem que deixar o Alexandre fazer o trabalho dele, tem que fazer a justiça fazer o trabalho dela e ignorar. A gente tem que chamar a atenção quando a justiça comete uma injustiça, como o caso do Edevaldo de Medeiros, que a gente fez aqui. Aí sim, a gente pauta. É isso que é a teoria do agendamento. A gente tem que agendar o debate público, e não ser agendado pela extrema-direita, como muitas vezes a gente foi nos 4 anos de Bolsonaro e antes até. Aliás, o Bolsonaro fazia isso com muita maestria, né, Sinara? Ele jogava Golden Shower no meio do carnaval para dizer que não, né, quando estava sendo criticado. A Damares era ministra do diversionismo, né? Mandava Jesus na goiabeira num momento crítico do governo, mandava meninos de azul, meninas de rosa, e se comentava só isso. Então a gente não pode ser agendado. Então, eu esqueceria um sujeito como esse, cujo nome agora eu nem vou mais mencionar. Esqueceria, não falaria sobre ele, deixaria ele neste ostracismo, sendo regulamentado, sendo punido, como deve ser punido, e sem mencionar mais o nome dele. Como, aliás, outros que também caíram no ostracismo. Eu já falei alguns nomes aqui que eu já não menciono mais, eu só espero que sejam processados e presos, porque foram pessoas que pediram guerra civil no país. Falaram a expressão guerra civil. Pediram guerra civil. Moram na Flórida, viu? Mas querem uma guerra civil no Brasil. Esses caras têm que ser punidos no processo que o Alexandre de Moraes abriu.